Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo mais um podcast. E hoje nós estamos aqui com uma presença mais que especial, né? Uma pessoa de Deus e que veio aqui para conversar um pouquinho conosco. E nos deixou a todos aqui muito nervosos, né? Porque a presença de Dom Paulo no meio de nós, ele causa isso, né? Um nervosismo. Então é isso mesmo, nós estamos com a ilustre presença de Dom Paulo aqui no meio de nós. Dom Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e pedir a Nossa Senhora que o cubra de bênçãos na sua missão, que São José possa interceder pelo Senhor. Mais uma vez, em nome de todos nós, muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a honra do convite e então estou à disposição para o que eu puder contar. Agora me ajude para eu não mentir demais. Tudo deve ter um limite, não é? Eita! Não, aqui fique à vontade, né? O senhor aqui é o nosso convidado de honra. Então, Dom Paulo, vamos iniciar, né? Eu gostaria que o senhor pudesse contar para todos nós um pouquinho da vida do senhor. De onde o senhor é, quando foi que o senhor chegou aqui em Petrolina, sobre a sua família. Então, compartilhe conosco um pouquinho aqui da sua vida. Pois é, eu sou natural da Feira de Caruaru, que tem de tudo que há no mundo, nela tem para vender, e até deu um frade e um bispo, né? Mas então, eu nasci lá na Rua Preta, é um bairro com esse nome, nem existe essa Rua Preta, mas o bairro é bairro da Rua Preta. Uma família simples, humilde, nós éramos ao todo seis irmãos. 4 mulheres e 2 homens. Então, foi o primeiro berço, porque, aliás, tudo começa na família. Família humilde, simples, cristã. Então, os pais naturalmente transmitiram e transmitem para os filhos esta grande graça, este grande dom. Pois bem, então, tinha ali a minha vidinha simples. Escola, na época, era muito simples também, mas meu pai dizia, a primeira coisa que um pai pobre tem que dar para o filho é educação. Ele fez tudo para que a gente estudasse desde pequeno. E assim, fui crescendo, até que depois viria a surpresa quando eu comecei a despertar a vocação religiosa. O meu irmão, um pouco mais velho do que eu, tinha sido convidado para ser um frade carmelita. Eu não tinha esse projeto, meu projeto era outro. Sonho de adolescente, meu sonho era ser radiotécnico. Eu até comecei a estudar por correspondência, até a montar meu primeiro rádio, que era rádio de válvula, na época. Pois bem, mas daí vem a surpresa, lá um frade que já faleceu me convidou se eu também queria ser frade. Aí, são caminhos de Deus, eu nunca esperava. Mas aconteceu, e assim eu comecei a estudar do convento do Carmo, lá de Goiânia, um antigo convento. E ali fui me preparando, depois até que concluí a parte do colegial, fiz a minha profissão religiosa como carmelita, daí o nome de Frei Paulo, que ainda hoje eu com carinho conservo, Dom Frei Paulo, porque eu era frade carmelita, depois fiquei padre, depois fiquei bispo. Então assim um pouco em rápidas linhas, o que aconteceu desde a minha infância, no seio da família, até quando entrei para o Carmelo como Frei Paulo. Então, a família do senhor, né, teve um grande papel nessa sua vocação.
Certamente, aí é a base. Família cristã, que já herdou, por sua vez, de seus pais, meus avós. E então, naturalmente, os pais vão transmitindo. Por exemplo, o domingo era sagrado. A Santa Missa era a parte essencial do domingo. E depois as devoções da família. Recordo muito, por exemplo, do mês mariano, na antiga Catedral de Caruaru, e nós religiosamente íamos todas as noites lá para a Catedral, para o mês de maio. Então, são como que marcas de uma família cristã que procura corresponder, sobretudo, transmitindo aos filhos os sentimentos e a prática religiosa cristã católica. Dom Paulo, antes do senhor vir a Petrolina, o que fazia o Frei Paulo? Onde o senhor, qual foi a sua primeira paróquia? Quando eu fui feito frade, o padre, aliás, foi em 1960. Eu cursei, por sinal, lá em São Paulo, na época, que nós não tínhamos muitos padres carmelitas, mas depois fui ordenado pelo Santo Bispo Dom Augusto Carvalho, de Caruaru. Aliás, o primeiro padre que ele ordenou fui eu. Essa é uma grande honra que eu tenho ainda até hoje. Pois bem, depois eu fui nomeado para trabalhar em Camusim de São Félix, pertinho ali de Caruaru, onde hoje existe o grande convento dos carmelitas. E ali eu ia passar mais de 20 anos como vigário, também como professor lá em nosso colégio. Eu também criei o colégio Monte Carmelo, lá em Camusim, e foi como que um grande tirocínio, até que depois viria a surpresa da nomeação para bispo. Foi, de fato, eu jamais esperava. Antes, o meu irmão fora nomeado, Dom José Cardoso, que hoje mora lá em Goiânia, nosso antigo seminário. Mas eu jamais contava com isso. Mas são coisas de Deus, surpresa de Deus, e foi o Santo Padre, santo canonizado, João Paulo II, que me nomeou para ser bispo de Petrolina. Grande surpresa. Até fiz tudo para ver se ele me dispensava, por vários motivos. Eu não me achava capaz de um tão alto ministério. Depois, não conhecia nada de Petrolina. Além do mais, a nossa ordem, na época, o nosso convento, ou província assim chamado, era muito pequena. Nós éramos só uns 14 frades. E eu deixá-los lá para vir para cá, até parecia uma certa quase covardia. Mas o fato é que fiz tudo para o Papa me dispensar, mas ele não aceitou, e então tive que dar o meu sim, e assim foi feito também bispo. Então somos 2 bispos na família, Dom José Cardoso, que mora atualmente como emérito lá em Goiânia, e eu, que estou aqui também como emérito. Amém. E nós agradecemos pelo seu sim. Dom Paulo veio para Petrolina e aí iniciou os seus trabalhos aqui em Petrolina. Conte para a gente um pouquinho como foi. O senhor acabou de dizer que não conhecia Petrolina, não sabia nada dessa região aqui. E como foi iniciar esse caminho com esse pastoreio aqui em Petrolina? Em tudo eu vejo os caminhos de Deus. Porque enquanto em nossa ordem carmelita de Pernambuco, a província carmelitanas, assim chamada, eram só 14 frades, eu chego aqui, também eram 14 ou 15 padres só, inclusive alguns já de idade. E a diocese imensa, 31 mil quilômetros quadrados, indo daqui até Salgueiro, Cedro, Verdejante,
Exu, Araripina, então toda essa imensa região, e eu sem nem saber como me guiar. Também porque não tinha muitos colaboradores na época. Até lembro um caso interessante, eu na minha surpresa, deixar nomeado, antes de vir para cá, fui visitar Dom Gerardo Ponte, que foi bispo daqui também antes de mim. Ele era bispo de Patos. Fui lá visitá-lo, pedi alguma orientação, alguma sugestão. Ele, depois de me escutar, como um bom cearense, que às vezes é meio chorão, né? Ele disse: eu tenho muita pena de você. Você foi mandado para ser general sem soldados. Já pensou que estima, né? Mas eu vim, daí então eu tive de imediato como que duas opções. Uma, fazer tudo pelas vocações, para que mais padres viessem para Petrolina. E depois, outra opção, eu tinha uma certa experiência já, nas missões populares. Então foram como que as duas frentes, e daí, e tudo é graça de Deus, é que também viriam depois as vocações para a diocese. Confirmo, eu sou cearense e nós somos chorões mesmo, viu? Dom Paulo, me conta um pouquinho aí da experiência do senhor com o Frei Damião, né, nas missões aqui em Petrolina. O santo Frei Damião, eu já havia conhecido ainda como frade lá em Camusim. Eu levei lá para uma missão, foram dias muito bonitos, muito felizes, e também fui convidado até para ajudar lá em Recife, numa missão dele. Vindo para cá, então, dada essa opção pelas missões populares, eu o convidei, e assim ele veio aqui e fez uma grande missão de 21 dias sem parar. Foi em 1990. Percorremos desde Araripina, subindo até Exu, descendo para cá, e assim foi de fato muito marcante essa presença. Tanto assim que depois de 2 anos, ele voltou mais uma vez, desta vez só uma semana só aqui em Petrolina. Então, sem dúvida, foi um grande missionário, um grande santo, até a causa da beatificação dele está em andamento. Ele já é chamado o Servo de Deus, Frei Damião. Então, que ele interceda pelas vocações, pelas missões e também, claro, pela diocese querida de Petrolina. Com certeza, muito marcante. Eu recordo de uma das vindas de Frei Damião, né? Eu tenho 44 anos e eu me lembro bem, né, de uma das pregações dele ali na frente da catedral. Exato. Né? Então, nos marcou muito, né? Tenho certeza que ele está intercedendo por todos nós, né, lá no céu. Eu tive aqui uma informação que o senhor tem uma história para nos contar acerca de um anel que o senhor recebeu, né, do Papa João Paulo II, e que envolve também o irmão do senhor, o Dom José Cardoso. Né? Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho, né, sobre essa história. Propriamente, o anel era dele. Ele foi nomeado, na época ele morava em Roma. Eu também estudava em Roma. Então foi a surpresa, ele foi nomeado bispo, e na época o Papa dava um presente, era um anel muito simples, chamado anel do concílio, nada de pedras preciosas, é simplesmente um anel. E então ele foi provar o anel, mas ele tinha um dedo meio curto e o anel era meio largo. Ele disse, não dá. Aí fomos lá a uma loja perto do Vaticano para procurar um anel que se adaptasse melhor. Muito bem, houve isso, eu esqueci toda essa história, aí voltei para o Brasil, depois, como disse, veio a surpresa da minha nomeação de bispo, e outra surpresa, quando eu cheguei a Caruaru, já nomeado, aquela grande festa lá, e também surpresa, aí minha mãe disse, eu já tenho o anel.
Disse, como assim? Depois quando José recebeu esse anel, depois foi ordenado lá em Roma, meu esposo Antônio, meu pai Antônio, não pôde ir de tanta emoção. Minha mãe foi com minha irmã, minha sobrinha. E então, Dom José voltando, disse, papai, o senhor não pôde ir, mas tem uma lembrança para o senhor, esse anel que o Papa me deu. Então, ele guardou, depois falou em segredo para minha mãe, Antonina, guarda que vai servir para Paulo. Meu Deus. Guarda, tem uma profecia, né? Eu vim saber depois dessa história famosa do anel, famoso anel, que marcou bastante, né? Então, quando eu me ordenei bispo, meu pai já tinha falecido, fazia pouco tempo, e foi a festa lá em Caruaru e depois enviado para cá, onde estou até hoje. Alegre, feliz e satisfeito. Amém. E o anel deu certinho no dedo do senhor? Sim, porque o meu dedo era um pouco mais longo, né? Porque meu irmão é mais baixinho do que eu, né? Então, deu certinho. Foi feito para o senhor, né? É. Foi enviado por Deus. O senhor escolheu 2 linhas para o senhor trabalhar: vocação e missão. Por quê? Como eu disse, a diocese é muito carente de padres, dava até para contar nos dedos dos padres que tínhamos. Só havia aqui na época, aqui em Petrolina, 4 padres jovens que Dom Gerardo tinha ordenado. E outro, ele também ordenou, mas morava em Araripina. Então, só esses 5 jovens, os demais eram de meia idade para lá. Inclusive, entre eles, o saudoso Monsenhor Bernardino, saudoso Monsenhor Gonçalo. Então, era limitadíssimo o número, dada a extensão da diocese. Então, eu vi que uma opção preferencial devia ser investir nas vocações. Então, também como já disse, eu optei pelas missões populares, fazia missões constantemente pela diocese, semanas missionárias em cada paróquia, e justamente por uma graça de Deus, daí começaram a vir as vocações seminaristas, e assim foi crescendo o número bastante bem, até que já estava com cerca de 50 padres a diocese. É quando eu poderia ter outro projeto, que seria criar uma nova diocese desmembrada de Petrolina. Isso foi possível graças ao aumento das vocações para o sacerdócio. Então tudo é dom de Deus, é mistério dele. Deus é que dispõe tudo. Verdade. E o seminário? Como iniciou o seminário aqui em Petrolina? Ao chegar, havia assim um tipo do embrião, digamos assim. Não era propriamente seminário, mas Dom Gerardo havia construído uma parte, ainda hoje existe, mas com uma escola de formação. Depois, com o trabalho posterior, sobretudo para seminaristas, aí veio a necessidade de construir o prédio, que é o atual prédio, que comporta bem mais gente, passaram muitos por lá já, e então também dei o nome justamente de Seminário São José. São José é uma devoção do Carmelo muito forte. Santa Teresa de Ávila é uma grande santa. Ela dizia: não me lembro de ter pedido uma graça a São José que ele não tenha aceito e dado. E ela era rigorosa, uma espanhola muito. Ela tinha um oratóriozinho, que nossos avós também tinham, né? E lá uma imagem de São José. Daquele que tem 2 portas de fecha. Então ela dizia assim: pedia a São José uma graça. Se ele demorasse, ela dizia: vai ficar de castigo. Aí fechava o oratório, eu só abro quando o Senhor me dê a graça. São José não queria ficar prisioneiro, aí concedia logo.
Assim, a devoção marca muito o Carmelo. Aliás, também minha família era muito devota de São José, né? Tudo era São José também. Assim, então, daí foi que o seminário hoje é a parte mais importante. Numa diocese, a parte mais importante, sem dúvida, é a paróquia, é o seminário. Até dizia uma vez um bispo, se chegasse a um ponto que por necessidade você tivesse de fechar ou uma paróquia ou um seminário, fecha a paróquia. O seminário é a sementeira, aliás, a palavra seminário vem de sementeira, né? Daí então que vão florescer as vocações. Os bons frutos. Mas é porque São José, Paulo, ele é caprichoso. Então ele demora um pouquinho, é o tempo dele, mas quando ele faz com capricho. Isso é que o Papa disse outro dia, essa história, né? São José como um bom carpinteiro. Você hoje vai no carpinteiro, diz, faça um móvel bem feito, ele marca a data e não cumpre. Demora, mas quando entrega, é bem feito. É São José. Dá uma amassadinha, mas depois ele faz. Mas a obra é perfeita, bem, né? Com certeza. Dom Paulo, uma diocese centenária, não é? E durante esses longos anos que o senhor está aqui, o que ficou marcado no seu pastoreio é um pastoreio voltado para os pobres, não é? As missões, todas as ações que o senhor sempre fez. O porquê, não é? Todo bispo, quando é nomeado, ele escolhe um lema. Aí eu pensei, aí lembrei da palavra de Jesus. Quando lá na sinagoga ele ia começar a missão dele, aí leu um trecho de Isaías, que diz assim, o Senhor me ungiu e me enviou para evangelizar os pobres. Então, foi meu lema, evangelizar é paupéridos. E assim, eu fiz o que pude, né, nessa opção, tanto da parte de missões, como também algumas ações sociais, por exemplo, aqui em Petrolina, esta opção pelas creches de infantis, lá no Jardim Petrópolis, que ainda hoje existe uma creche muito boa, chamada de Casa da Criança Jesus Pequenino. E lá estão 200 criancinhas, desde berçário até as 4 anos, que vão lá o dia todo, aí recebem alimento, instrução. Além disso, eu também fiz outras creches lá em Santa Maria da Boa Vista, também dormentes, e assim foi um pequeno sinal, porque nós vivemos num mundo de empobrecidos. O pobre que existe, e são milhões, quando eu falo pobre, é o carente mesmo, né, de tudo. Então, não é por acaso, tem uma causa. A causa é porque o egoísmo chega a ponto de poucos concentrarem tudo para si, poder, dinheiro, e os pobres são marginalizados. Então, é importante ver a causa. Daí, a conscientização do povo, para que, como cristão, ele se organize e tente construir uma sociedade mais justa, conforme o projeto de Deus, que mandou Jesus, veio ao mundo, para que todos tenham vida e vida com dignidade. Numa palavra, opção pela vida, um serviço aos irmãos, sobretudo os menos favorecidos. Não temos como falar sobre Santa Cruz sem falar sobre Dom Paulo, não é? E como começou, Dom Paulo, essas missões em Santa Cruz da Venerada? Eu diria que são caminhos de Deus. Nem eu também, primeiramente que eu não conhecia, mas eu lembro muito que eu cheguei aqui em 1985, em maio. No ano seguinte eu já fui a Santa Cruz para a festa que acontecia em setembro, e fui até com o Monsenhor Gonçalo. Então, eu percebi lá o carinho do povo para com aquela cruz, chamada de a Venerada. Então,
foi uma inspiração de Deus, sem dúvida. Eu percebi o potencial. Aí, de imediato, a partir desta experiência de 1986, eu comecei cada ano fazendo as romarias. E hoje já vai na 37ª edição, Romaria de Julho. Foi o mês mais apropriado e hoje essa romaria acolhe milhares e milhares de romeiros, não só de Pernambuco, mas até do Nordeste, Ceará, por exemplo. E assim, sem dúvida, hoje, posso dizer que Santa Cruz é o que é, sobretudo graças a esta devoção para com a venerada. É o nome assim carinhoso que se deu àquela cruz. Foi uma cruz tosca, no passado encontrada na floresta, foi trazida para a cidadezinha na época, depois começou a crescer muito esse movimento, é quando eu também reformei lá o santuário, ampliando, para colocar em mais destaque a cruz. Também levei a cruz até São Paulo para um artista italiano fazer uma grande melhora e, sobretudo, dando impressão ou expressando a exaltação da Santa Cruz, porque a festa original era justamente em 14 de dezembro, que é esta festa, 14 de setembro, desculpe. E assim, quando voltou, foi uma grande festa, muito bonita, foi entronizada, e até uma curiosidade, antes de se entronizar, é uma escadaria que quem não foi lá eu convido para ir para ver, é a escada santa. O pessoal sobe até de joelhos, até onde está o trono da venerada, para fazer a sua penitência, as suas promessas. Então, isso aí fez crescer muito e eu acho que hoje em dia Santa Cruz, que cresceu um pouco, é o que é graças, sobretudo, à venerada. A venerada, e daí o nome, Santa Cruz da Venerada. Se não foi ainda, vá lá. Eu não conheço, eu conheço muito a história, principalmente, né, através do senhor, mas eu nunca fui. Quero ir sim, com certeza. O senhor falou aí para a gente dessa extensão, né, da Diocese de Petrolina, que hoje nós sabemos que a Diocese de Petrolina ela deu fruto à Diocese de Salgueiro. Né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como foi esse processo até a nomeação de Dom Magnus como bispo dessa nova diocese. Foi um processo muito longo. Claro, como eu disse, ao chegar, eu me espantei com a extensão territorial e com o número limitado de padres. Enquanto ia crescendo aos pouquinhos dos padres, quanto ao número, então logo me veio a ideia. Seria ideal trabalhar para o Papa criar outra diocese nesta grande área. 31 mil quilômetros, como disse, extensão quase impossível de atender. Então, eu comecei de imediato a preparar um projeto de desmembramento. Encaminhei o pedido através da anunciatura lá em Brasília, mas demorou muito. O processo demorou simplesmente 17 anos, porque o núncio, que é o embaixador do Papa no país, dizia assim: invista nas vocações, os padres são poucos. Aí eu investi, então quando de 14 se chegou a cerca de 50, aí o Papa finalmente criou, e hoje é Salgueiro, desmembrado, filha de Petrolina. Foi Dom Magnus, foi o primeiro bispo. Hoje já tem outro lá, né? Dom José Vicente. Isso. Então foi assim um pouco a história de muita perseverança, que foram simplesmente 17 anos de busca, de tentativa, até acontecer esse milagre. Dom Paulo, tome uma aguinha, que está muito Petrolina na cidade quente, né? E esses dias nós estamos aqui enfrentando um calor, né, surreal.
Bom conselho, obrigado. Dom Paulo, a trajetória do senhor enquanto bispo na nossa diocese, né? Em 2011 o senhor solicitou a sua renúncia, né? Por motivos de saúde. Eu queria que o senhor falasse para a gente como foi esse momento, né? Que o senhor teve que solicitar, né, essa sua retirada momentânea para uma nova missão, né? Porque o senhor não deixou de estar em missão. É uma norma da igreja. Quando o bispo completa 75 anos, pela lei canônica, ele apresenta o pedido de renúncia, o Papa acolhe, depois nomeia outro. No meu caso, demorou um pouquinho mais, porque estava justamente no processo de criação de Salgueiro como diocese. Então, o Papa mandou esperar mais um pouco, de modo que eu só fui aceita a minha renúncia quando estava já com quase 77 anos. Mas depois foi criada, aí o bispo passa a ser chamado de bispo emérito. Depois de mim veio Dom Manuel, depois já veio Dom Francisco Canindé, depois viram outros, que a igreja é assim, nós somos continuadores deste tesouro que Jesus confia à sua igreja. E cada bispo, simplesmente, ele é um servidor. Até o Papa é chamado o Servus Servorum Dei, o servidor dos servidores de Deus. Então o bispo, mesmo emérito, ele tem a sua missão. E assim, eu, enquanto posso, enquanto puder, eu espero prosseguir dos trabalhos, porque eu sempre digo, às vezes até em tom de brincadeira, que a missão, ela não admite aposentadoria, nem por idade, nem por tempo de serviço. E aí está. É verdade, não é? Dom Paulo, é uma curiosidade. O senhor teria a opção de retornar para Caruaru enquanto emérito, né, e voltar lá para a sua família, ou não? O senhor teria que permanecer aqui? A sua permanência foi opcional? Eu teria a opção de escolher, particularmente voltar para o convento de Carmelitas, mas aí comecei a refletir um pouco. De qualquer modo, talvez eu possa ainda continuar dando alguma contribuição aqui na diocese, que ainda era grande, como disse, né? Aí fiz essa opção de ficar por aqui, ajudando. Então ajudo um pouco no seminário, eu dou aula, queria assistir minha aula, é de latim e grego, para entender melhor a escritura, né? E além disso, como já falei, o trabalho nesses projetos sociais, creche de infantis e a Romaria, que ainda é uma marca. Cada ano vou até lá, Santa Cruz, temos Romaria de julho, que é a maior, temos uma em janeiro, chamada Natal das Comunidades, e temos outra em outubro, com Santa Terezinha, e a Romaria das Missões. Portanto, o bispo emérito, enquanto a saúde permite, está sempre na atividade, porque missão não admite aposentadoria. Verdade. Convite aceito, viu, Dom Paulo? Eu tive aulas de latim na faculdade, bem lá atrás, quando eu iniciei, e nós, em direito, nós temos muitos termos em latim, né? Então, a gente precisava aprender, claro que muito embrionário. Então, convite aceito sim, vai ser um prazer, né, participar de uma aula do senhor. Uma outra curiosidade, não é? O senhor tem tantas histórias para nos contar. Como foi estar, não é, com o Santo João Paulo II? Como foi o senhor estar tão próximo dele? Não é? Conte para nós aqui um pouquinho dessa presença de um homem santo. Primeiro veio a surpresa, como disse, né? Mas tive que aceitar, que aliás ele também nomeou meu irmão. Só que foi 6 anos antes havia nomeado meu irmão Dom José.
E o bispo, cada 5 anos, ele vai até Roma para a chamada visita ad limina, visita lá onde moraram os apóstolos, sobretudo São Pedro, e vai levar para o Papa o relatório da diocese. E então fui algumas vezes, tanto com João Paulo II, como depois também já com Bento XVI. Pois bem, então do Papa São João Paulo II, eu lembro a sua simplicidade. Eu tive até o privilégio, bondade dele. Ele convidava alguns bispos também para ir tomar café com ele, almoçar com ele. E então eu fui 2 vezes, eu tive esse privilégio também, né? Esse contato. Então, ele impressionava pela simplicidade, pela acolhida e sempre pensando o que fazer pela igreja. Teve um pontificado muito longo e se vê que até o final ele ficou lá no batente, já sem poder quase falar. Ele aparecia lá em Roma, lá no seu aposento, na janela, para saudar o povo, e mal podia falar, mas só pela sua expressão ele falava tão solenemente. Por sinal, já antes, uma graça, eu estava lá quando ele foi eleito Papa, eu ainda era frade. E então, quando ele foi eleito, aí apareceu lá na Basílica, naquela sacada da Basílica, e a primeira frase dele: não tenhas medo de abrir o coração para Cristo. Isso aí marcou muito, né? Então, era um homem apaixonado por Jesus Cristo e pela sua igreja. Então, são memórias muito bonitas deste grande santo. Então, posso dizer, fui nomeado e conheci e tomei café com o santo, o Papa São João Paulo II. Com um outro santo também, Frei Damião, com fé em Deus e Nossa Senhora. Né? Em breve o senhor também vai poder testemunhar. Se Deus quiser. Dom Paulo, uma diocese centenária, né? São 100 anos aí de muita história. Nessa trajetória desse pastoreio do senhor, o senhor deve ter muitas e muitas histórias para contar dessa nossa diocese. Compartilhe conosco um pouco dessas histórias que marcaram, né, para o senhor a diocese que está aí às portas da gente comemorar 100 anos. Seria, claro, muita coisa a contar. O tempo não daria e até ia cansar vocês. Mas, dos 100 anos, eu fiquei 27, já é bastante, né? Mais de 1/5 parte. Colaborei no que pude, depois se passou adiante o pastoreio para Dom Manuel passou para Dom Francisco, e é assim, a igreja é como que um grande tesouro. Isso eu aprendi já do Papa Paulo VI, também conheci Paulo VI. Eu conheci Paulo VI, por exemplo, João Paulo II, Bento XVI e o atual Papa Francisco. 4. Já vão 4 que eu conheci até de conversar. E então do Papa Paulo VI, que é um santo, né? São Paulo VI, eu aprendi uma coisa interessante. Ele diz: olha, nós recebemos o dom da fé, o dom da vocação, como um grande tesouro, um grande legado. E cabe a nós enriquecer esse tesouro e passar adiante. E assim, então, eu aplicaria a nossa diocese, né? Um tesouro, uma graça, e que agora, com os 100 anos, ela possa continuar sempre anunciando e testemunhando Jesus. Amém. Quantos anos, Dom Paulo, de vida sacerdotal? Sacerdotal, eu já me ordenei em 1960. Se você for... Hoje o pessoal não sabe mais tabuada não, né?
Eu estava em Cambuci e tinha uma professora assim, eu digo, ô socorro, quanto é que dá 3 vezes 7? Ele ficou assim e começou. Eu digo, o quê? Sei não, tem que contar. Pois é, então, do ano de 60 que me ordenei até hoje, qual será o cálculo? Começa você 60 para... Aí tem o 3 de 2003. 6 para 13 dá 7. Portanto, em resumo, eu estou como sacerdote já há 63 anos, como sacerdote, né? E bispo, que foi depois, né? Foi em 85, eu também já estou bastante avançado, já também pensando logo mais, já celebrei bodas de prata, de episcopado, e agora vamos para frente, já estou com 27 anos também de episcopado, né? Já é uma longa temporada, e assim eu louvo a Deus de poder ter aqui feito parte dessa história, né? Nós todos somos, vocês aí com a comunicação, é importantíssimo, né? Comunicando e testemunhando Jesus. E assim, é uma história de todos nós. Nós recebemos do passado, nossos pais, nossos avós, e passamos adiante. O importante é que Cristo seja conhecido, amado e seguido. Cristo é vida, Cristo é esperança. Amém. A próxima pergunta, Dom Paulo, era qual o segredo, né, de tanta felicidade depois de tantos anos, né? Mas o senhor, ao longo da nossa conversa, o senhor já foi deixando aí, né, alguns indícios, né? 4 papas, tantas e tantas missões, mas ainda assim eu vou perguntar, né? Qual o segredo depois de tantas décadas, essa alegria, né, essa felicidade que o senhor transmite para todos nós? O segredo, bom, isso são coisas de Deus, né? Nós temos os chamados dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Os dons são 7 e os frutos são 12. Eu sei de cor, mas não vou perguntar a ninguém por... Não faça isso não. Para evitar decepção. Mas então, os frutos do Espírito, a caridade, a alegria e a paz. Então, tudo é dom dele, né? Por isso nós temos que sempre ser alegres na esperança, que somos cristãos, portanto, transmitir alegria, transmitir esperança. Então, em resumo, tudo é um dom de Deus. Dom Paulo, eu acredito que o senhor já ouviu, né, isso, mas eu gostaria de dizer aqui para o senhor, né, que toda vez que o senhor vai a uma celebração, as suas pregações são umas verdadeiras catequeses e nos ensina muito, né? Então, o senhor sai daquele trivial e nos brinda com um conhecimento, né, que a gente só tem a agradecer. E eu gostaria de pedir para o senhor que deixasse uma mensagem, né, para todos nós que estamos assistindo, diocesanos ou não, né, deixar uma mensagem para todos os católicos e aquelas pessoas que também não são católicas e que terão a oportunidade, né, de assistir esse podcast. Então, eu gostaria que, nesse momento, o senhor pudesse deixar uma mensagem para todos. Nós temos que ser sonhadores, né? Sonhadores, com o pé no chão e também dando passos. E qual é o grande sonho de Jesus? Ele diz, eu vim para que todos tenham vida e vida com dignidade. Aí você olha o mundo e quanta carência dessa vida com dignidade, inclusive quanta agressão contra a pessoa humana. O Papa está sofrendo muito, por exemplo, com o flagelo da guerra.
guerra na Palestina, guerra na Ucrânia. Então, a vida é ameaçada de tantas maneiras. E nós chamados a construir, ajudarmos na nossa limitação, a construirmos um mundo mais humano. Este é o grande sonho de Jesus. Vem para que todos tenham vida. Portanto, sonhar é preciso, dar passos é preciso, e assim cada cristão, em nosso caso, cada diocesano, enquanto se alegra com o centenário, deve dar sua pequena parcela de colaboração e fazer tudo para que, de fato, Petrolina saia renovada desta festa, porque a missão continua. A missão não admite jamais parada ou aposentadoria. Por isso, a gente tem que invocar ao Deus da vida, pedir que Ele nos mande o seu Divino Espírito, porque o Espírito justamente é quem inspira e que anima a Igreja para a missão. Então, voto de que Petrolina, de fato, seja uma igreja, uma diocese toda ela missionária. Aí cada diocesano também faz parte dessa história e é chamado a colaborar no seu crescimento. Sempre tendo em vista que Cristo seja conhecido, amado e seguido. Assim seja. E com isto é que eu acho que vou concluir já, pedindo que Maria, ela que é Maria missionária, nossa padroeira, ela interceda, e sobre cada um e cada uma, sobre nosso bispo Dom Francisco, sobre cada padre, cada religiosa, cada seminarista, cada cristã, desçam as melhores bênçãos de alegria, de esperança e de muita paz. Amém. Confesso, Dom Paulo, que, na verdade, o nosso desejo é que o senhor ficasse aqui pelo menos mais umas 2 horas, né? Mas, principalmente em respeito à saúde do senhor, nós vamos encerrar. Gostaria de agradecer de todo o coração a presença do senhor aqui entre nós, lhe desejar ainda o pastoreio longínquo, né? Que Nossa Senhora possa lhe abençoar com saúde e paz, e lhe dizer que o testemunho do Senhor certamente, né, chega no coração, principalmente dos jovens, né, que muitas vezes ficam em dúvida, né, se esse chamado é o chamado certo ou não. E ver o Senhor, né, com essa experiência, não vou falar a idade, mas com essa experiência que o Senhor tem, com tanta alegria, né, na vocação de ainda continuar na missão, certamente vai despertar e desperta no coração desses jovens o desejo para que eles possam também vir fazer parte dessa vocação e dessa missão. Então, gostaria de agradecer em nome da paróquia, em nome da diocese, em nome de todos nós, a disponibilidade do Senhor e pedir que o Senhor encerrasse com uma bênção para todos nós. Então, invoquemos, tudo é dom de Deus. Nós somos simples instrumentos, mas Deus é que faz tudo, e assim nós pedimos que Maria, que foi também Maria missionária, primeira missionária de Cristo foi Maria. Então que ela interceda e que as melhores bênçãos de alegria, de esperança, de paz, de um renovado ardor missionário desça sobre nossa diocese, sobre nosso bispo Dom Francisco, sobre cada um dos diocesanos, cada padre, essa bênção desça e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A todos que acompanharam, nosso muito obrigada, né? E convidamos a todos vocês para que possam participar das comemorações do centenário da nossa diocese. Dom Paulo, mais uma vez, muito obrigada, e que Nossa Senhora e São José possam abençoar sempre. Eu que agradeço. E autorizo a pegar do que eu falei, vocês cortam aí bastante e pode jogar na lixeira
que a amizade é a mesma. De jeito nenhum. A gente vai fazer outros episódios, né, para poder replicar, porque a gente não vai desgastar o senhor tanto, mas a gente poderia ficar aqui umas 3 horas conversando.